A prova emprestada de outro processo. Vale a pena essa estratégia prática? Você que está me acompanhando aqui neste canal, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. Nós estamos na lição prática jurídica de número 67, de um total de 365. Diariamente eu trago aqui conteúdo jurídico voltado a vencer o processo de conhecimento ou obter sucesso no processo de execução, na defesa do executado. Hoje vamos falar sobre procedimento comum, vamos falar sobre processo de conhecimento e a principal estratégia para vencê-lo. Quando estamos num processo de conhecimento, há necessidade de se formar uma definição, sobre quem tem razão, se é o autor que pretende ou o réu que resiste. Lide de definição. Bom, para isso, para quem vai ganhar o processo, o juiz vai analisar fatos e questões jurídicas. E fatos, quando controvertidos, demandam a produção da prova. Produzir a prova, demonstrar o fato controverso, quem produz as melhores provas, quem tem a estratégia de atuação probatória, acaba levando uma grande vantagem e potencializa em muito a chance de vencer o processo. Entre as estratégias de produção da prova, o Código de Processo Civil autoriza expressamente a prova emprestada. Isso está permitido pelo artigo 372 do CPC, quando esse artigo diz que o juiz poderá admitir a utilização da prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Bom, o que é uma prova emprestada? Prova emprestada é a utilização de uma prova produzida no processo originário em outro processo, o processo adquirente. O processo adquirente recebe, admite uma prova que foi produzida em outro, o processo originário. Para isso, tanto o autor quanto o réu têm legitimidade para o pedido de admissão da prova emprestada. Muito bem, os fundamentos jurídicos da petição de requerimento, claro, o artigo 369, que aduz que a prova é um direito fundamental das partes, e o próprio artigo 372, que expressamente prevê essa possibilidade, a possibilidade de utilização da prova emprestada. O fundamento de validade disso se dá em razão do princípio da economia, princípio da celeridade, princípio da eficiência, porque reproduzir uma prova que já foi produzida em outro processo. Não há necessidade, se a prova já foi produzida sobre o crivo do contraditório, ela pode ser emprestada, ela pode ser trasladada, ela pode ser encaminhada para o processo adquirente, para que lá no processo adquirente ela também possa ser valorada pelo juízo. Então, se justifica, no fato de que nesse processo adquirente a prova agora é impossível de ser realizada ou muito difícil a sua realização, ou para evitar o custo de produzir uma prova que já está pronta. Celeridade, economia processual, é perfeitamente possível, a prova emprestada no ordenamento jurídico brasileiro. Muito bem. Agora veja aqui alguns pontos importantes, A petição de requerimento ela tem que apresentar alguns requisitos, como por exemplo, ela tem que descrever qual é a alegação fática controvertida que se objetiva provar no processo adquirente, no processo onde essa prova agora será trasladada. Então, ao se fazer o pedido de prova emprestada, a parte que objetiva, a admissão dessa prova emprestada, ela tem que justificar qual é o fato que ela quer provar. Além disso, ela tem que apresentar o meio de prova realizado no processo originário. Ela tem que dizer qual é o meio de prova que foi produzido lá no processo adquirente, que agora ela objetiva trazer para o processo adquirente. Melhor dizendo, vou repetir, qual é o meio de prova realizado no processo originário
que a parte do processo adquirente quer que agora seja admitida nesse processo adquirente. E claro, ela tem que apresentar uma conexão lógica, né, que demonstra que esse meio de prova já produzido no processo originário, ele é relevante e útil para demonstrar a situação controvertida do processo adquirente. E tem, claro, que informar também qual é o juízo onde a prova foi produzida originariamente. Bom, preenchidos esses requisitos aqui, a prova emprestada pode ser admitida no processo adquirente quando ela foi produzida originariamente sobre o crivo do contraditório. Ou seja, lá onde ela foi produzida, as partes tiveram oportunidade de participar da produção da prova. A prova foi produzida sobre o crivo do contraditório, seguindo as regras de produção daquele meio de prova, e, portanto, nessas circunstâncias, ela pode ser agora trasladada, transmitida para o processo adquirente. Muito bem, aonde será, claro, valorada pelo juiz do processo adquirente. Um ponto importante, a maioria da doutrina diz, e isso é muito importante na prática jurídica, que há necessidade também de uma identidade contra quem a prova foi produzida. É a seguinte situação: imagine que no processo originário A ajuiza uma ação contra B. E lá nesse processo originário, sobre o crivo do contraditório, foi produzida uma prova. Vamos imaginar aqui uma prova pericial. A prova pericial foi produzida para demonstrar um fato contra o réu B. Muito bem. No processo adquirente, onde essa prova agora será trasladada por prova emprestada, no processo adquirente, há necessidade de existir uma identidade de parte contra quem a prova foi produzida. Portanto, no processo adquirente, B tem que figurar no polo ativo ou passivo da ação. Tem que ter uma identidade contra quem a prova foi produzida. Não há necessidade de dupla identidade. No processo originário, A ajuizou a ação e produziu a prova contra B. No processo adquirente, onde essa prova vai ser usada, a ação foi ajuizada por C contra o mesmo B. Então, aqui há uma identidade de parte contra quem a prova foi produzida. Aqui é possível trasladar a prova pericial. E aí, mais um ponto importante. A prova originária produzida foi uma perícia. Essa prova pericial ingressa no processo adquirente como um documento. Vai ser trasladado o laudo da perícia realizada no processo originário. Quando essa prova pericial ingressa no processo adquirente, ela ingressa como documento, mas ela será valorada pelo juiz do processo adquirente como perícia. Ela é valorada exatamente como sendo uma prova da mesma natureza produzida no processo adquirente. Então, o juiz do processo adquirente vai valorar a prova como uma perícia, exatamente como foi produzida no processo originário. Muito bem. E, por fim, um ponto importante. O juiz do processo adquirente, onde a prova vai ser emprestada, agora vai ser admitida a prova emprestada, ele não fica vinculado à valoração que o juiz do processo originário fez. Lá no processo originário, pode ser que essa perícia produzida foi suficiente para formar o convencimento do juiz lá no processo originário. Isso não significa que, se essa prova pericial for trasladada e emprestada para o processo adquirente, que o juiz do processo adquirente também tenha que considerar a prova suficiente para formar o seu convencimento. Não. O juiz do processo adquirente tem ampla liberdade valorativa para valorar, claro, essa prova da maneira que entender adequada diante, do conjunto de provas que foram produzidas naquele caderno
processual. Em outras palavras, a valoração da prova pelo juiz, o juiz originário, onde a prova foi produzida, não vincula o juiz que vai valorar no processo adquirente. Eles têm ampla liberdade para valorar a mesma prova de modo diferente, sem problema nenhum quanto a isso. Então, claro, a prova emprestada é uma excelente técnica que deve ser usada, incentivada, né, e prestigiada na atuação das partes no processo civil. Então vai lá, dá uma conferida no 372 do CPC, dá uma conferida no 369 e sempre conduza a sua advocacia de um modo a ficar especialista na produção da prova. O advogado que vence o processo, o advogado que traz resultados efetivos para o seu cliente, é o advogado que se preocupa com a produção da prova. Vire essa chave e você terá resultados efetivos na sua prática jurídica. É isso. Por hoje ficamos por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal.